porque nós já estamos aqui nas 20 horas e 2 minutos. O professor Malcolm, que está lá em Brasília, num evento, no Congresso de Brasília, estava para chegar no quarto de hotel aí para que pudesse proferir a sua palestra. Enquanto isso, o pessoal que vai entrando, vai deixando seu like, vai compartilhando a nossa live, são 20 horas e 2 minutos, nós vamos até a meia-noite hoje, né? Fechando as 24 horas de processo, e você não pode perder as últimas atividades, muita gente ainda para entrar com a gente, para falar de processo e previdência com a gente. O professor Malco na beca, ali com o cabelo arrumado, que eu estou vendo, vamos ver se ouço bem. Vejo ou vejo bem? Opa, tá ok aí? Acabando de sair da Tá. palestra aqui, estou aqui em Brasília, no Congresso. Nosso amigo Jedi, inclusive, mandou um abraço para você, Sim, sim. Alexandro. Estamos acompanhando. Jéssica, por favor, confere para nós aí o mini currículo do professor Malcolm, conhecido aí de todos nacionalmente na nossa prática aí de processo e previdência, também um apaixonado pelo processo, a gente sempre discute muito processo, recentemente estivemos juntos aí em Ribeirão Preto falando e discutindo de processo, e a Jéssica vai confirmar também o tema do professor Malcolm para essa super maratona. O professor Malcolm terá 45 minutos para falar, e também já vai poder aí, professor Malcolm, enquanto a Jéssica fala, pode testar se tu está com Os slides, né? os seus slides aí, que a gente já liberou o share screen para que possa se movimentar. Beleza, já está aqui no ponto. O som tá legal, né? A luz está boa? Sim, tá ótimo. Obrigado, Jéssica. Então, boa noite, professor. É uma alegria Noite. fazer a sua anunciação aí para essa grande maratona. A gente preparou um currículo muito simplório, né? Então, o professor Malcolm Robert, ele é um professor especializado com expertise em direito previdenciário, em direito processual previdenciário, e é servidor da Justiça Federal. A palestra dele, o tema que será ministrado será a execução individual de ação civil pública previdenciária. Então, desejo uma ótima explanação e uma boa aula. Estaremos aqui lhe assistindo, professor. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, Jéssica. Obrigado mais uma vez, professor Rubim. Eu até acabei direcionando o título aqui, mas enfim, a gente que você colocou da ação civil pública previdenciária, eu botei sentença coletiva, mas enfim, o mote é o mesmo, né? Então, obrigado mais uma vez, meus amigos. Obrigado pela presença, pela companhia. Obrigado, professor Rubim, pela oportunidade de estar aqui. Estive agora há pouco com a professora Fernanda Witt, que disse que ontem às 11 da noite estava com vocês também, né? O Alex Jedi também, coisa boa, time top aí. Bom, então vamos lá, no meu tempo, tá? Vamos tratar desse tema que é pouco explorado e eu diria, infelizmente, muitas pessoas não têm sabido aproveitar, perderam já, tenho visto aí ao longo dos últimos anos, muitas oportunidades com algumas ações civis públicas, né, que é a nossa temática, tá? Que já houve, né, no passado, já houve muito mais, né? Hoje ainda tem uma ou outra, inclusive na revisão da vida toda, já tomei conhecimento também que já foram intentadas algumas ações civis públicas. Tem uma também de 2015, mas enfim, a nossa ideia é trazer tanto para ações revisionais quanto para ações concessórias essa possibilidade que se abre com muitas oportunidades, com muitas possibilidades de se receber, além do que, por exemplo, os tradicionais 5 anos de atrasados, também uma oportunidade de a gente contar de forma diferenciada o prazo decadencial, quando a gente trata de ações revisionais, né, que a gente sabe que o grande óbice hoje para as revisões não é nem tanto mérito em si, que das revisões mais conhecidas, todas elas, o direito já está configurado, mas o grande problema é a decadência. E aí a gente tem algumas alternativas para trazer aqui para vocês a respeito disso. E para começar, então, a nossa apresentação, eu trago a ideia do prazo para execução, né, de sentença proferida em ação civil pública voltada para o nosso direito previdenciário. E aí nós temos, nesse sentido, uma súmula muito antiga, já também, esse é um ponto sedimentado a respeito da temática, que é a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que diz que depois que transita em julgado uma ação civil pública, eu estou colocando aqui já direcionado, né? Mas para qualquer ação, depois que transita em julgado, se tem 5 anos para executar essa ação, no nosso caso, essa ação civil pública, né? Eu já verifiquei, por exemplo, no Sul, né, no Rio Grande do Sul, na 4ª região como um todo, houve muitas ações civis públicas no passado, 2003, 2000, 2006,
e de uma época, inclusive, que a gente vai também trazer essa discussão, em que se limitava o alcance das ações civis públicas à jurisdição do órgão prolator, né? A gente tinha muito isso no passado. E ainda tem uma que eu vou trazer para vocês, que é de gigantesca abrangência, eu diria, que ainda está com essa discussão pendente, que é uma revisão que, no primeiro momento, inclusive, não teria mais tempo hábil, segundo entende a maior parte da jurisprudência a respeito, para cobrar a revisão do IR-ISM. Só que tem uma peculiaridade, um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês a respeito dessa temática. Mas, enfim, de plano eu trago só de logo essa informação, esse julgado do Supremo, né, que coloca que, como assentado na decisão agravada, o Tribunal ACO decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou que a execução, repito, tanto em ação coletiva quanto ação individual, prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, suma 150, ou seja, 5 anos. Portanto, já começo com essa informação. Tá? São 5 anos depois que transita em julgado o processo, essa é a regra geral, embora também haja peculiaridades que eu vou trazer agora, por força do novo Código de Processo Civil, que é a possibilidade de haver prazos distintos, tá? Para essa execução, inclusive, de acordo com o que foi decidido, com a forma como foi decidido, certo? Mas a regra é, depois da sentença como um todo transitar em julgado, começa, então, esse prazo quinquenal para executar e receber as parcelas. E no caso da ação civil pública, dessas ações coletivas, tem a grande vantagem de, lembremos, durante, de modo geral, como acontece, durante todo o processo judicial não ocorre prescrição alguma. E os 5 anos que você deve observar, quando você vai executar uma ação civil pública, e esse é o melhor caminho, são 5 anos anteriores à propositura da ação civil pública. Não importa em que data ela foi proposta, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, tá? Durante esses 20 anos, por exemplo, né, que eu vou trazer uma situação nesse contexto, não ocorreu prescrição alguma, e como já coloquei, esses 5 anos que ora trago de antemão só vão iniciar depois que transitar em julgado essa ação. Ou seja, nós teríamos aí, no caso que eu estou trazendo de antemão, já trazendo um spoiler, de uma ação civil pública que há 20 anos tramita, uma vez encerrando-se na sua plenitude favorável, autoriza a receber os 5 anos anteriores à propositura da ação, mais os 20 de tramitação. Ou seja, percebam as oportunidades que muitas vezes podem ter passado por vocês, tá? Que é se valer de execução de ação civil pública. E eu me refiro, no final, vou trazer um exemplo também, não só em ações revisionais, mas também em ações concessórias. Tá? Então, essa é a nossa proposta aqui, chamar atenção para esse contexto, para essa situação. Inclusive, nós temos atualmente 2 ações bastante interessantes revisionais que dizem respeito diretamente ao ponto que eu vou destacar, que é essa possibilidade de se executar uma ação civil pública, podendo receber, pois, muito mais do que apenas 5 anos de parcelas vencidas. E lembrando, esse prazo de 5 anos que se tem para executar essa ação civil pública começa do trânsito em julgado como um todo da sentença. Essa é a regra que nós temos, pelo menos para os casos que, ora, temos em tramitação, que temos conhecimento. Tá? 5 anos para executar ação civil pública, ok? Então, essa é uma orientação já sedimentada, não há nenhuma controvérsia a respeito disso. Bom, nosso paradigma que eu trouxe aqui, e é a nossa referência atual, quando se fala em ações coletivas, em ações civis públicas, é o tema 1005 dos repetitivos do STJ. No primeiro momento, esse tema 1005 está voltado para a revisão dos tetos, tá? Que é a propósito, né, já trazendo informação a respeito, que não transitou em julgado ainda. Ela faz 12 anos que está tramitando, 12, desde 5 de maio de 2011, não transitou em julgado ainda. Nas minhas contas, inclusive, vocês vão já entender o porquê, como é que eu cheguei a essa data, transitará em julgado no dia 18 de outubro. Agora, né? É menos de um mês aí, ou aproximadamente um mês, né? Aproximadamente um mês, um pouco mais de um mês, aí a gente vai ter o trânsito em julgado dessa ação civil pública que envolve a revisão dos tetos, tá? E aí fiquem atentos para isso. Transitando em julgado, vamos imaginar, 18 de outubro, se terá até 18 de outubro de 2028 para executar essa ação civil pública e, potencialmente, de acordo com o caso concreto, se receber todos esses 12 anos que tramitaram, mais os 5 que antecederam. Ou seja, estamos falando de uma hipótese de se executar uma ação civil pública, uma sentença coletiva, com direito às parcelas
correspondentes a maio de 2006, ou seja, pouco mais de 17 anos de atrasados. Infelizmente, o que a gente tem verificado, que de antemão já chama a atenção também, as pessoas não estão atentas a essa possibilidade e têm entrado até hoje com ações individuais, revisionais, para buscar essa revisão, que já é em conteste também. O INSS, inclusive, fez acordo depois que o Supremo decidiu a respeito. Estão entrando com ações individuais e, portanto, abrindo mão dessa possibilidade, repito, de se receber até 17 anos de atrasado, trocando por 5. E a ideia é, você quer receber 17 anos de atrasado ou você quer receber 5? Porque, logicamente, assim como o seu cliente vai receber muito menos, você igualmente, ao tempo em que os seus honorários serão, normalmente, né, em cima do valor da condenação. Então, tudo depende da escolha que você traçar. E, sem dúvida, né, quem é que vai trocar 5 por 17? Tá? Mas isso passa pela escolha, a estratégia que você vai adotar e diz respeito à nossa temática. Inclusive, tá? Inclusive, essa proposta que eu estou trazendo aqui para vocês, esse estudo voltado aqui para a execução, sequer foi cogitado, eu não sei por qual razão. Percebam o que a gente vai ler agora em conjunto aqui, que nesse tema 1005, que trata de uma ação civil pública, inclusive que envolve os tetos, ele não cogitou da possibilidade de execução, que a gente vai dar em especial enfoque aqui. Ele deu 2 alternativas, mas não falou na melhor de todas na minha leitura. Não sei qual razão, não sei se de repente não chegou essa proposta lá, mas enfim, saibam que há algo muito mais além e muito melhor do que nós temos nesse julgado, que já transitou em julgado do STJ, que envolve a chamada revisão dos tetos. A propósito, que revisão é essa? É aquela que diz respeito às emendas 20 de 98 e 41 de 2003, em que houve elevação à época isolada dos tetos, não foi um reajuste, e que permitiu, então, que pessoas que tinham contribuído para receber um valor acima do teto no momento da concessão das suas aposentadorias, pudessem aproveitar um pouco ou, de repente, todo o valor excedente. Tá? Então, em suma, né, essa é a revisão dos tetos. São pessoas que tiveram o salário de benefício, a média das suas contribuições, limitada ao teto, em que pese o direito fosse para receber muito além do teto. Não é só a título de esclarecimento. Mas como alguém pode contribuir sobre o teto a vida toda, ou ali no intervalo que autorizaria chegar a esse resultado, e ter um valor, uma média acima do teto? Como assim? Como é que alguém contribui sobre o teto e tem uma média acima? Isso decorre, isso ficou bem claro até no voto, só para deixar claro, no voto do ministro Gilmar Mendes a respeito do tema, que é o tema, o RE, melhor dizendo, 564.354, tá? 564.354, que é de Sergipe, inclusive, que discutiu sobre a revisão dos tetos. Nesse recurso extraordinário 564.354, o ministro Gilmar Mendes esclareceu como é que poderia, então, alguém que sempre contribuiu sobre o teto chegar a um valor acima, uma média acima. É porque até 2004 havia 2 índices distintos de correção. Um corrigia o salário de contribuição, que é o valor sobre o qual o segurado paga, e o outro corrigia o teto. E, por incrível que pareça, o que corrigia o teto era menor. Como se fosse um certo... Não deixa de ser um limitador, né? Ou seja, as pessoas contribuíam para receber um valor acima, porque, enfim, era a regra que estava prevista, não há nada de irregular nesse sentido, a legislação que autorizava esse procedimento, porém, na hora de receber o benefício, eles tinham uma redução já de plano, por força da previsão também legal, de que ninguém pode receber acima do teto. Só que a pessoa tinha direito a receber, além por força dessa diferença entre os índices de correção. No voto do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele destaca que entre 98 e 2003, por exemplo, 98 e 2003, o índice de correção do salário de contribuição chegou a 98%. 98%. Por sua vez, o teto, o limite, só teve uma correção de 55%. Então, percebam, em 5 anos, a diferença que houve, 98% em cima do salário de contribuição, sobre os quais o segurado pagava, sobre o teto, porém, o teto só foi corrigido em 55%. E lógico, né? Se há toda essa diferença, essa distinção, esse tratamento, a pessoa já começava recebendo menos. E foi isso que o Supremo, então, buscou corrigir com a revisão dos tetos, dizendo, olha, aquela pessoa que teve seu benefício limitado ao teto, ela, se tiver a oportunidade, que foi o que aconteceu com a revisão dos tetos, ela vai poder se valer daquele excedente, uma espécie de poupança que a pessoa tivesse feito. Tá? E essa janela de oportunidade surgiu justamente com a emenda 20 de 98, quando então se elevou o teto à época de R$ 1.081,50 para o equivalente a 10 salários, para 1.200. Não foi um reajuste, então não foi para todo mundo.
Porém, surgiu aquela oportunidade pequena, R$ 100 e poucos, daquelas pessoas que não puderam aproveitar no momento da concessão do benefício, poder incrementar o valor da sua aposentadoria, porém sem ultrapassar o teto. Novamente, em 2003, nós tivemos uma nova janela de oportunidade, essa muito maior, porque naquela data o Congresso também, dentre outras medidas adotadas na emenda constitucional número 41, elevou o teto que até então se encontrava no patamar de R$ 1.869,34 para R$ 2.400, também o equivalente a 10 salários. Então foram 500 e poucos reais a mais que aquelas pessoas que lá atrás não puderam se valer, tiveram então a oportunidade de incrementar de novo a sua aposentadoria sem que com isso houvesse qualquer extrapolação do teto. Ficaria limitada naquela época aos 2.400. Então essa revisão decorreu desse recurso extraordinário, como já coloquei, 564-354 do Supremo Tribunal Federal, isso em 2010. Quando foi em 2011, o Ministério Público Federal, em São Paulo, entrou com ação civil pública, querendo impor ao INSS uma revisão já para todo mundo, para evitar milhares de ações. O Ministério Público, então, entrou com ação civil pública. Como já tinha decisão do Supremo favorável, não tinha mais para onde o INSS recorrer, ele acabou firmando um acordo nessa ação civil pública, só que houve uma condenação além do acordo. Então, a sentença da ação civil pública ela é composta de um capítulo, digamos assim, que foi objeto de acordo, e outro capítulo que ainda não transitou em julgado e que deve ocorrer, como já coloquei, agora em outubro. Tá? Vocês vão já entender por que eu estou chamando a atenção para essa separação, essa divisão em 2 capítulos. E aí surgiu a discussão, então, do seguinte, tá? O STJ, mudando a sua orientação, surgiu com esse tema 1005, e a ideia é, bom, se eu entrar com minha ação individual, tá? Se eu entrar com minha ação individual, eu posso cobrar o mesmo que eu teria caso eu executasse a ação civil pública? Se eu executo a ação civil pública, se eu me coloco ali no lugar do Ministério Público Federal, que entrou com ação em 2011, como já coloquei para vocês, 5 de maio de 2011, eu me coloco no direito de receber as parcelas devidas desde 5 de maio de 2006. O que acontecia até então? As pessoas entravam com suas ações individuais e só citavam, olha, eu quero me valer da ação civil pública, mas entravam com a ação revisional. E até então era aceito. O STJ aceitava que você entrasse com a sua ação individual e ainda assim se beneficiasse na íntegra do julgado na ação civil pública. Só que, posteriormente, e aí resultou nesse tema 1005, que é o nosso início aqui, o STJ mudou a sua orientação, dizendo que não. Se você entra com a sua ação individual, tá, tomando conhecimento, né, você está citando a ação civil pública, você sabe da existência dela. Se você entra com a sua ação revisional individual, você não vai poder se valer da ação, do resultado positivo da ação civil pública. Você vai seguir a regra geral. Você vai para a vala comum. Qual é a vala comum? Só receber os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da sua ação individual. Outra opção que ele deu, conforme a gente vai já conferir. Ou então, se você quiser entrar com sua ação individual, beleza, mas você faz o seguinte, olha, caso você queira se valer do resultado da ação civil pública, enquanto ela tramita, enquanto não transita em julgado, você entra com a sua ação, mas pede para suspender o processo até transitar em julgado a ação civil pública. Aí sim, você vai poder se beneficiar e cobrar todos os atrasados oriundos daquela ação civil pública. Essas foram as 2 propostas que o STJ, então, trouxe, apresentou sobre essa discussão. E, embora diga respeito, no primeiro momento, apenas à revisão dos tetos, tá? Mas essa linha de raciocínio é válida para toda e qualquer ação civil pública, qualquer execução que, porventura, você venha a promover, tá? Ou entrar com ação individual ou execução, a linha de raciocínio, a ratio decidente será essa. Qual seja, abre aspas, na ação de conhecimento individual, ou seja, você inclusive vai colocar à prova ali o seu direito, você não está executando, você vai ainda demonstrar que tem direito e vai ali passar por um julgamento de procedência ou improcedência. Então, na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas emendas 20 de 98 e 41 de 2003, e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal para recebimento das parcelas vencidas ocorre na data do ajuizamento da lide individual, ou seja, na sua ação de conhecimento, a não ser que você peça a suspensão
da sua ação, da tramitação do seu processo, para aguardar o resultado da ação civil pública, que, sendo favorável, você então vai poder se beneficiar dela, né? Porque, inclusive, tem essa vantagem. A ação civil pública, ela, no nosso caso aqui, ela só favorece, a coisa julgada é só para beneficiar, ela não prejudica. Se, porventura, essa ação civil pública tivesse sido julgada, ou viesse a vir ser julgada improcedente, a pessoa continuaria com a sua ação individual, tá? Não teria nenhum prejuízo, ela só tem a ganhar. Ou ganha ou continua, não tem como perder pelo resultado da ação civil pública, certo? Então, deu essas duas opções, ou entra com a ação individual, porém, você só vai receber os últimos 5 anos anteriores à propositura da sua ação. Ou então, você aguarda o trânsito em julgado da ação civil pública para tanto pedir a suspensão do seu processo. Então, o STJ deu essas duas opções nessa hipótese, repito, em que haja uma ação civil pública a qual você ocasionalmente queira se beneficiar dela. E repito, como assim me beneficiar? Receber além do que você poderia se beneficiar na sua ação individual. Porque a regra é, quando você entra com a sua ação individual, você pode receber até os últimos 5 anos. Contudo, já havendo uma ação em tramitação, uma ação civil pública, repito, tá? A interrupção da prescrição ela vai ser observada na data da propositura da ação, e sendo ela bem anterior, lógico, que é o caso que a gente está trazendo aqui da revisão dos tetos, você vai ter muito mais a receber. No caso, como eu coloquei, aí a possibilidade se estende a pouco mais de 17 anos. Isso porque, lembremos, tá? Quando se interpõe uma ação judicial, seja individual ou seja coletiva, nós temos ali como consequência imediata a interrupção da prescrição. Isso está expressamente no Código de Processo Civil. Estava no Código de Processo Civil de 73 e se encontra agora também no Código de Processo Civil de 2015. No de 73 era o artigo 219, 219, parágrafo 1º. Por sua vez, no CPC de 2015, já está no artigo 240, parágrafo 1º também. Tá? E interrompe a propósito não apenas a prescrição, mas também a decadência. Tá? Então, quando se interpõe uma ação judicial, seja individual, seja coletiva, tem-se a interrupção de ambos os prazos, tanto prescricional quanto decadencial. Isso está expressamente previsto no artigo agora 240 do Código de Processo Civil, mais especificamente, parágrafo 1º, quando trata de prescrição, parágrafo 4º, quando se reporta a decadência, certo? Então, foram essas duas opções que o STJ deu no sentido de envolver, né, o direito ali discutido, envolver uma ação civil pública. Se você quiser, repito, se valer dela, você vai ter que entrar com sua ação individual e pedir a suspensão. Se você não fizer esse pedido, você só vai, primeiro, vai correr o risco de você eventualmente perder e ocasionalmente não se beneficiar da sentença coletiva se ela for favorável. Além disso, você só vai poder receber os últimos 5 anos anteriores à propositura da sua ação. Por sua vez, conforme eu coloquei para vocês, e ressalto, renovo mais uma vez, ressalto que, embora trate especificamente da chamada revisão dos tetos, que, aliás, como eu coloquei no início, vocês podem acompanhar também, tá? Está aí o número do recurso especial que envolve essa revisão dos tetos. O INSS levou para a STJ, só que entrou, a princípio, com um agravo interno, e aliás, entrou com um agravo no recurso especial, e era para ser um agravo interno, enfim, entrou com um agravo errado, o STJ não admitiu o agravo do INSS, primeiramente de forma monocrática, o INSS então entrou com agravo interno contra a decisão monocrática, que também não foi admitido, e, portanto, né, não tem mais para onde correr, por isso eu estou cogitando que, nas minhas contas, vai ocorrer o trânsito julgado no dia 18 de outubro. Portanto, essa revisão dos tetos está com os dias contados e, por favor, não percam essa oportunidade de, localizando alguém com direito, executar a ação civil pública e não entrar com ação individual. Porque, repito, executando a ação civil pública, você tem potencialmente aí a possibilidade de receber desde maio de 2006, certo? Mas, enfim, como já relatado igualmente, em que pese esse nosso paradigma diga respeito à revisão dos tetos, a sua ratio decidente, a sua razão de decidir, a sua lógica vale para toda e qualquer outra ação civil pública. Ou seja, o melhor caminho não será entrar com ação individual, e sim poder se valer, especialmente se já tiver transitado julgado, tá, da execução dessa ação civil pública. Você tem muito mais a ganhar. Então, embora diga respeito à revisão dos tetos,
a ratio decidendi de tal julgado é válida igualmente tanto para ações concessórias quanto ações revisionais envolvendo ações civis públicas, ou seja, a execução da sentença coletiva, ela se mostrará muito mais favorável se você agir dessa maneira, se você optar pela execução ao invés de entrar com a sua ação individual. Pois bem, conforme já coloquei, embora o STJ só tenha trazido duas alternativas, eu entendo que essa decisão, data máxima venha, ela está incompleta, porque haveria uma terceira, que eu já falei para vocês algumas vezes, e vou repetir de novo, que seria muito mais vantajosa. Ou seja, em outras palavras, né? Pois bem, não obstante se tenha por decidido a respeito do tema, já com trânsito julgado, o tema 1005, na minha leitura, tal decisão não se mostra completa diante das hipóteses de atuação frente à existência de uma ação civil pública previdenciária. Qual seria o melhor caminho? Trago aqui de antemão. Explico, há uma terceira alternativa que algumas hipóteses que traremos a seguir seria a mais oportuna, tá? No caso, refiro-me às possibilidades de execução provisória e ou definitiva da coisa julgada. Mas como assim e ou? Podem ser as duas coisas ao mesmo tempo? Sim, podem. A depender da forma com que foi decidido, a depender se houve recurso da sentença como um todo ou só de uma parte, porque a partir do Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos agora a previsão sedimentada no sentido de que pode se formar coisa julgada parcial, tá? Coisa julgada por capítulos. Então, dependendo do contexto, pode ser que você possa promover a execução definitiva daquele capítulo que não foi objeto de recurso e, ocasionalmente, a execução provisória daquela situação que foi objeto de recurso, porém não tem efeito suspensivo. Tá? Então, é possível, sim, você promover, pois, duas execuções envolvendo a mesma ação, a mesma sentença, a depender da forma com a qual ela foi decidida. Tá? Vou já trazer mais esclarecimentos a respeito disso. Portanto, nessa última hipótese, qual seja a execução definitiva, embora a ação como um todo não tenha transitado em julgado, repito, isso acontecerá quando uma parte da sentença tiver transitado em julgado, que é o que nós temos verificado, chamado de capítulos de sentença. E, nesse sentido, fica, inclusive, a dica para um livro bem fininho, vocês conseguem ler no final de semana, chamado justamente Capítulo de Sentença, do doutrinador Cândido Rangel Dinamarca. Ele tem um livro só sobre isso, Capítulos de Sentença, tá? Da editora... não sei se é Saraiva, mas enfim, capítulo de sentença, bota no Google e você vai achar facilmente, tá? Que traz já essa leitura, mesmo antes do CPC de 2015, ele já defendia essa possibilidade que agora está sedimentada, tá? De que é possível haver coisa julgada parcial, embora o processo como um todo não tenha ainda encerrado, e vou trazer, inclusive, um exemplo concreto a respeito disso, qual seja justamente a revisão dos tetos, que é a nossa decisão paradigma. Então, valendo-me justamente do caso concreto do julgamento do tema 1005, temos uma particularidade. Na ação civil pública que envolveu, que vocês já verificaram o número dela, o INSS propôs um acordo, mas ele não reconheceu todo o pedido. Tá? O pedido pelo Ministério Público Federal, com abrangência nacional a propósito, tá? Já em 2011 já se tinha essa possibilidade, que hoje está sedimentada também, está pacificada. Inclusive foi julgado inconstitucional o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que limitava o alcance ali a jurisdição do órgão prolator. Já não temos mais isso, tá? A rigor, a ação civil pública, como aconteceu, repito, nessa ação civil pública tem abrangência nacional, deve ter, de acordo com o caso concreto, em matéria previdenciária é o mais corriqueiro. Tá? Então, não foi diferente aqui. Essa decisão que envolve a revisão dos tetos, ela vale para o Brasil todo, tá? Vale para o Brasil todo, em que pese tenha sido proferido lá na terceira região, e, inclusive, essa execução também, de antemão, já traga essa informação. Essa execução que ora proponho aqui, que ora estudamos, ela pode ser executada em qualquer lugar do país. Não precisa ir a São Paulo, não precisa executar no TRF3, em qualquer lugar que você tiver, no Amazonas, Pará, Piauí, Maranhão, Brasília, qualquer local você pode executar essa ação civil pública. Tá? E outro detalhe também no aspecto processual. Essa execução, não importa o valor da causa, você não vai ajuizar, você não vai propor
essa execução individual de sentença coletiva, você não vai propor perante o JEF. O JEF é incompetente para essa apreciação. O JEF só pode executar as suas próprias sentenças. Então, indiferentemente ao valor, mesmo que alcançasse um valor abaixo de 60 salários mínimos, você não vai para o JEF, certo? Pois bem, na CP da revisão dos tetos, houve acordo sobre parte do pedido. O Ministério Público pediu que todos os benefícios concedidos desde a Constituição até 2003 fossem revistos. O INSS só aceitou, no acordo, revisar os benefícios concedidos a partir de 5 de abril de 91. Ele excluiu do acordo, o INSS não concordou com o acordo que envolvesse o período chamado buraco negro, ou seja, entre 88 e 91. E assim sendo, dessa parte, o INSS recorreu. Desse capítulo, houve recurso. Do outro, que envolve a parte do acordo, não houve recurso algum. E o que a gente pode, então, de acordo com o que eu já expus até então, deduzir? Que esse capítulo da sentença da ação civil pública, que envolve a revisão dos tetos, dizendo respeito aos benefícios concedidos entre 5 de abril de 91 a 31 de dezembro de 2003, ele já transitou em julgado e, portanto, logo é possível executar de forma definitiva essa parte, que é a maior de todas, né? Contempla aí mais de 12 anos de benefícios concedidos e que tiveram essa limitação no cálculo do salário de benefício. Portanto, houve acordo sobre parte do pedido do MPF, no caso envolvendo os benefícios concedidos entre 5 de abril de 91 e 31 de dezembro de 2003. Perdão, não é 13 não, tá? É 3. Vou corrigir, já mando corrigir para vocês. 31 de dezembro de 2003. Certo? 2003. Por sua vez, para os benefícios concedidos dentro do período chamado buraco negro, 5 de outubro de 88 a 4 de abril de 91, houve recurso. Portanto, esse capítulo que envolve buraco negro é até possível executar. Eu entendo que sim, embora haja controvérsia. Mas não seria de forma definitiva. Por que não? Porque não transitou em julgado. Contudo, né, já está tão pertinho, não vale a pena comprar essa briga. Espere aí, 18 de outubro, você já vai poder executar de forma definitiva. Tá? Mas, enfim, também caberia até hoje mesmo a execução provisória, em que pese parcial da sentença. Vou já explicar o que eu quero, aonde eu quero chegar com isso. Portanto, assim, em arremate, temos que o capítulo do acordo não é objeto de recurso no que toca aos benefícios deferidos no buraco negro, aliás, tendo transitado em julgado, né? Portanto, temos que o capítulo do acordo não é objeto de recurso, tendo transitado em julgado, comporta a execução definitiva, não é provisória. Ah, mas o processo não transitou ainda em julgado, ainda vai transitar em outubro, beleza. Mas aquele capítulo que comporta os benefícios entre abril de 91, 5 de abril, que é quando a lei começou a surtir efeito, a propósito, né? 5 de abril de 91, até 31 de dezembro de 2003, esse capítulo transitou em julgado. Por sua vez, para os benefícios concedidos entre 88 e 91, que foi objeto dessa ação civil pública, não é possível entrar com execução definitiva por hora, mas sim seria o caso da execução provisória. Quanto a essa última, tem controvérsias, e eu vou buscar convencê-los de que as decisões proferidas, inclusive, onde eu achei na 4ª região, elas, em um primeiro momento, apresentam algo a ser debatido, algo a ser repensado. Tá? Eu não tive acesso à inicial, mas, enfim, eu creio que talvez o pedido não tenha sido feito da forma adequada, por isso não teve sucesso. Vocês vão já entender também o que eu estou dizendo. Por fim, trago aqui de antemão uma sentença recente, né, menos de 2 meses aí, do TRF4, onde já há algum tempo já se está promovendo, tá? E é interessante, né? Porque em São Paulo, onde essa ação civil pública nasceu, a gente encontra poucas pessoas executando de forma definitiva ou buscando, defendendo essa linha de argumentação. Porém, na 4ª região, não. Na 4ª região, já há alguns anos, inclusive, já se vem defendendo essa ideia que ora menciono para vocês, qual seja, de que aquele capítulo que envolve o acordo já permite, já autoriza a execução definitiva e não provisória, tá? E não provisória, ou seja, é curtinho aqui, percebam, agravo de instrumento previdenciário, cumprimento de sentença proveniente de acordo no curso de ação coletiva, revisão do teto previdenciário, emendas à Constituição 20 e 41. E aqui, de forma bem breve, mais direta, é cabível o prosseguimento da execução de sentença proveniente de acordo firmado no curso de ação civil pública que tinha como objeto a revisão dos benefícios
com data inicial entre 5 de abril de 91 e 31 de dezembro de 2003. E repito, essa execução ela é definitiva porque esse capítulo transitou em julgado. Então, a gente tem que se atentar até nesse sentido. Avaliar bem, quando vocês forem executar alguma ação civil pública, se seria provisória ou definitiva, tá? Se já pode, inclusive, receber todos os valores ou não. Eu já vou poder receber o precatório aqui, por exemplo, já vou poder receber a RPV, mesmo a ação tramitando? E a resposta é, depende. Se o capítulo que você está executando não cabe mais recursos, já transitou em julgado, sim, você já vai poder receber, inclusive, todo o valor da condenação por precatório ou RPV de acordo com o caso. Tá? Não caberia esse pagamento de imediato se a execução fosse provisória, conforme decidiu o Supremo até no tema 45 da repercussão geral. Mas sendo definitiva, sim, você já pode executar todo o valor devido, lógico, além da própria revisão do benefício. E assim entenda-se, mais uma vez, me valendo do TRF4 e agora numa decisão mais recente ainda, 1º de setembro agora de 2003, ou seja, semana passada, aliás, alguns dias atrás, olha só, mais uma vez, para deixar mais claro ainda, agravo de instrumento, ação civil pública, execução individual contra a fazenda pública, ausência de trânsito em julgado, prescrição da pretensão executória, interrupção do prazo e legitimidade do Ministério Público. Pacificou-se o entendimento dessa turma regional suplementar do Paraná, admitindo o prosseguimento da execução independentemente do trânsito julgado, da ação civil pública, repito, definitiva, independente, aliás, uma vez que o benefício pleiteado, abre aspas, se encontra abrangido pelos limites objetivos do acordo homologado na ACP, número tal, está aí o número da ação civil pública, com trânsito em julgado e não cumprido. Ou seja, esse capítulo envolve o acordo, sim, transitou em julgado. E assim sendo, embora vedada como regra a execução provisória contra a fazenda pública, só ver meu tempo aqui, nada impede a execução definitiva de parte da sentença proferida nos autos da ACP, que se encontra imutável e não pode ser objeto de reforma. E quanto à possibilidade de cobrar os últimos 5 anos, porque isso foi objeto de acordo a propósito, tá? O INSS se propôs no acordo a pagar os últimos 5 anos. E, lógico, se você vai executar o acordo, você vai cobrar o que foi acordado os últimos 5 anos. Então, no meu entender, não deve haver nenhuma controvérsia quanto à possibilidade de cobrar esses 5 anos anteriores à propositura da ação civil pública, porque você não vai estar nada mais fazendo do que executando o acordo que foi firmado e que comportou, que incluiu, que abarcou, além da revisão do benefício, os últimos 5 anos anteriores à propositura da ação. Por isso, 5 de maio de 2006. E assim sendo, no benefício previdenciário e prestação continuada, aposentadorias, pensões, né? Não é BPC aqui não, tá? Previdenciário. A prescrição não atinge o fundo de direito, mas somente os créditos relativos às parcelas vencidas há mais de 5 anos da data do ajuizamento da demanda. Por isso, 2011, 2006. Só isso está prescrito. Os valores anteriores a 5 de maio de 2006, ao tempo em que se executaria essa ação civil pública, não tem como cobrar, porque estaria prescrito. Apenas isso. Mas de 5 de maio de 2006 até agora, nada está prescrito. Certo? Por sua vez, prosseguindo, e aqui só para deixar claro também, né? Ah, mas se transitou em julgado, e eu falei que o prazo é de 5 anos, né? Como é que funciona, então, isso? Se transitou em julgado em agosto, a propósito do acordo, tá? Agosto de 2011. Aí eu já fui questionado 2 vezes a respeito disso. Professor, mas como é que você está dizendo que o prazo vai começar agora de 5 anos para executar, ou que já pode executar de antemão, se já já se passaram, melhor dizendo, muito mais de 5 anos do trânsito em julgado do acordo. Afinal, o acordo transitou em julgado em agosto de 2011. Faz 12 anos que transitou em julgado, não são apenas 5 para eu executar? Aí entra o pulo do gato, a ideia de que essa possibilidade de execução parcial da sentença, ela somente surgiu com o Código de Processo Civil de 2015, porém, sendo de natureza processual, e aí nosso amigo Rubinho, o Papa, nesse sentido, já tem aplicação imediata aos processos em tramitação. Por sua vez, a questão da prescrição, a prescrição, que até então seria 5 anos do trânsito em julgado, é uma questão de direito material e não tem aplicação imediata. Então, essa ideia de que transitar em julgado teria 5 anos para executar a partir do trânsito em julgado em si, o prazo de 5 anos,
só vai valer para ações propostas após o novo Código de Processo Civil, ou seja, novo vírgula, né? Já tem mais de 7 anos, a partir de março de 2016. Então, a partir de março de 2016, nós devemos ter especial atenção nessa hora, tá? Ao tempo em que houver alguma ação com trânsito julgado por capítulos, o prazo de 5 anos começa, se a ação for nova, né? Entenda-se, depois do Código de Processo Civil, começa ali, tá? Começa do trânsito julgado do capítulo. E, ocasionalmente, também lembremos, para eventual, para ocasional, a ação rescisória, certo? Ou seja, né, vou trazer mais uma vez o julgado aqui da 4ª Região, onde eu encontrei a explicação perfeita para isso que eu estou lhes trazendo agora, tá? Qual seja, constando da impugnação ao cumprimento da sentença, a alegação de prescrição da pretensão executória passa a suprir a omissão do acordo no ponto. Não há falar em prescrição da pretensão executória se a ação civil pública em referência, que aqui no caso também é a revisão dos tetos, tá? Como já dito, sequer transitou em julgado, vai transitar agora em outubro, nos meus cálculos. Não se pode perder de vista que a homologação do acordo se deu em agosto de 2011, sob a égide do CPC anterior, em 2011, quando ainda não estava positivado o trânsito julgado por capítulos, que aconteceu só com o CPC de 2015, a exigir a espera pelo trânsito em julgado da ação para que se pudesse falar em prescrição intercorrente. O regime jurídico relativo ao termo inicial da prescrição, por ser referente ao Instituto de Direito Material, rege-se pela lei vigente antes da mudança operada pelo Código de Processo Civil. Quanto à possibilidade de execução por capítulos da sentença, porém, é questão de natureza processual. Portanto, as mudanças operadas pelo CPC a afetam, já que a lei processual aplica-se aos processos em curso relativamente aos atos processuais futuros à mudança. Então, por isso é que é possível de logo executar, tá, o capítulo transitado e julgado, porque essa previsão trazida pelo CPC já é alcançada aos processos de tramitação, porém, a parte da prescrição, que então passa a contar do próprio trânsito julgado parcial, não se aplicará às ações inauguradas, intentadas, ajuizadas antes do CPC de 2015. E é o que nos interessa, é o que nos diz respeito. Tá? Então, aqui está a explicação para isso. No sentido de que a execução, o prazo, melhor dizendo, prescricional, por ser questão de direito material, não vai se aplicar ao caso concreto, porque a ação foi intentada antes da vigência do Código de Processo Civil atual, certo? Portanto, aí, a fundamentação para esse tratamento diferenciado, ora se beneficiando, ora não sendo prejudicado pela prescrição inaugurada, digamos assim, pelo Código de Processo Civil, que ocasionalmente poderia chegar à conclusão de que não teria mais como executar, porque faz mais de 5 anos, certo? E assim sendo, tá? Trago aqui, por sua vez, mais uma vez da 4ª Região, né? Só que aqui é o seguinte, aqui tem uma peculiaridade, que eu já quero trazer outra ação civil pública em destaque para vocês também agora do dia 1º de setembro de 2003. Percebam que o número é outro, né? Aqui é uma ação civil pública que está tramitando há 20 anos. Lembram-se que eu falei que tinha uma ação de 20 anos tramitando aí? Essa ação, ela diz respeito à revisão do IRSM, Índice de Reajuste do Salário Mínimo, que, segundo o STJ, já não tem mais prazo, não tem mais tempo hábil para cobrar hoje, porque, segundo a atual orientação do STJ, o prazo terminou em 2007, ao tempo em que essa revisão, ela diz respeito, na sua maior parte, aos benefícios concedidos entre março de 94 e fevereiro de 97. E, portanto, na leitura do STJ, o prazo encerrou em 2007. Tá, em agosto de 2007. Entretanto, percebam que essa ação civil pública foi intentada em 2003, ou seja, dentro dos 10 anos, como já lhes coloquei. A propositura de uma ação, seja coletiva ou individual, interrompe tanto a prescrição quanto a decadência. Portanto, se foi interrompida lá em 2003, não voltou a correr, não tem decadência intercorrente, nem depois do trânsito julgado não volta a correr. Ou seja, poderia beneficiar aqui todas as pessoas que se aposentaram pela revisão do IRSM, porque, repito, intentada dentro dos 10 anos. E, por sua vez, como eu já coloquei também, faz 20 anos que essa ação tramita, não transitou julgado, mas, assim, também de igual maneira, como vou provar para vocês agora, na verdade, houve capítulo da sentença que transitou em julgado, tá? E que permite, portanto, a execução definitiva para algumas pessoas dessa ação civil pública. E por que não tá dando certo aqui no TRF4? Por que essa decisão está dizendo que não é execuível? É porque a decisão, o ponto, o capítulo da sentença que autorizou que fosse válido para o Brasil todo,
ainda é objeto de recurso. Na inicial dessa ação civil pública do IRSM, no primeiro momento, o Ministério Público Federal pediu só para que, de acordo com o entendimento da época, em 2003, fosse restrita a incidência aos benefícios do Estado de Sergipe. Ele não pediu para o Brasil todo. Só que, indiferentemente ao pedido, o juiz de primeira instância ele entendeu por aplicar para o Brasil todo, da alcance à eficácia erga omnes. E o TRF5 também ratificou. Só que o INSS entrou com embargo de declaração, questionando esse julgamento, no primeiro momento, ultra petita, e o TRF5 passou, aparentemente, por cima, não analisou. O INSS levou para o STJ, arguindo ofensa ao tema, à época 535, né, do Código de Processo Civil, que trata dos embargos de declaração. O STJ deu provimento, mandou de volta para o TRF5. Então, está para discutir no âmbito do TRF5, afinal, a abrangência dessa decisão. Se vai valer só para o Estado de Sergipe ou se vai valer para o Brasil todo. Tá? Mas é só esse capítulo e também é dos honorários sucumbenciais em prol do Ministério Público que são objeto de recurso. O restante, ou seja, para quem mora em Sergipe, esse capítulo já transitou em julgado. Igualmente, nos modos que eu já expus até então, já é possível executar definitivamente essa ação civil pública para quem é residente ou para quem era residente na data da propositura da ação no estado de Sergipe, cobrando-se, pois, se faz 20 anos que está tramitando, 25 anos de atrasados. Aqui se entendeu, por sua vez, já encerrando aqui, meu amigo Rubinho, está acabando meu prazo, né? Olha só, aqui se entendeu que não é execuível ainda porque não transitou em julgado. Entretanto, a minha divergência é, e aí fica até a questão para vocês pesquisarem, não seria possível executar e receber os valores devidos, mas a revisão em si, a obrigação de fazer, seria possível. Então, eu particularmente ouso divergir dessa orientação, embora, repito, não tenha visto a inicial, né, conforme o que foi solicitado. Se a pessoa tivesse pedido apenas a revisão do benefício, ou seja, a obrigação de fazer e aguardando depois do trânsito julgado, eu penso que seria possível sim executar, só não para cobrar todos os atrasados, porque, enfim, isso exige o trânsito julgado. E, nesse sentido, já encerrando, meu amigo Rubinho, eu trago uma decisão do próprio Supremo, e aí vou deixar para vocês conferirem, em que ele permite o que eu acabei de falar para vocês, que é possível sim a execução provisória na obrigação de fazer e seria apenas revisar o benefício. Não há incompatibilidade. Então, em que pese se tenha utilizado esse tema 45 para sustentar o julgado anterior, no meu entender, na verdade, ele autoriza e não afasta essa possibilidade de execução, mas, repito, só no que toca a obrigação de fazer, que seria revisar o benefício. Não daria para cobrar os atrasados, até mesmo porque está pendente essa questão do alcance, né? Mas, enfim, a execução provisória, a pessoa assumindo todos os riscos, eu entendo que sim, seria possível. Tá? E só uma última... Estou encerrando, meu amigo. Um último detalhe aqui sobre a revisão do IRSM que eu acabei de falar para vocês, que eu achei bem interessante esse julgado, porque o advogado ele foi muito, como a gente coloca aqui, muito peitudo, porque mesmo depois de ter sido condenado na oposição de embargo de declaração, ele insistiu com um novo embargo de declaração, perceba, embargo de declaração de embargo de declaração. E ele conseguiu demonstrar que, ao contrário do que o juiz tinha decidido, a pessoa tinha direito à revisão do IRSM, porque apesar do benefício concedido, a aposentadoria por invalidez que autorizava essa revisão, ter sido posterior à data inicialmente limitada para a revisão, depois de 97, o benefício originário estava dentro do prazo. E lembremos, por sua vez, já encerrando, que tema 1057, muitas dessas pessoas que eventualmente vão executar ação civil pública, e fica a última dica para vocês. Muitos já faleceram, os benefícios são antigos. Muitos dependentes já faleceram, mas lembrem-se, os herdeiros podem continuar com essa execução, tá? Tema 1057 dos repetitivos do STJ. Então, os herdeiros podem dar seguimento à execução individual de ação coletiva. Por sua vez, só para concluir, realmente a última lâmina, quanto à ação concessória, né? Se você é da Bahia, lembre-se que tem uma ação civil pública sobre menor sob guarda, que ainda está em prazo de executar e permite receber, mesmo quem hoje tem 30 até 40 anos, eventualmente ainda pode receber algum valor de pensão por morte se era menor sob guarda, numa época que o INSS entendeu, de acordo com a previsão da época, que não seria cabível, porque tem essa ação civil pública que transitou em julgado, se não me engano, em 2020, portanto, 5 anos para executar, e todos os benefícios negados desde 96 até o trânsito em julgado dessa ação podem ser revistos se você souber executá-la. E aí, lembrando, né, durante todo esse processo, a prescrição estava suspensa. Por isso mesmo, alguém hoje com mais de 21 anos pode se valer dessa
decisão. Muito obrigado, meus amigos, pela paciência, pela companhia. Me perdoe ter ultrapassado o tempo aí, meu amigo Rubim. Aí foi pouca coisa, né? Show de bola, querido. Obrigado pela exposição aí. Sempre muito lúcido, na velocidade que deu para passar a mensagem, a gente sabe. Né? O tema é esse, o 1057, até o professor Savares fez menção nele hoje, ao meio-dia, como sendo a possibilidade de execução da sucessão, né? Que seria uma regra que até poderia ter uma dificuldade no processo civil clássico, né? De ser implementada e no processo previdenciário dessa ideia de proteção dos direitos fundamentais sociais teria que ser melhor explorada e tal. Então, acho que casou bem aí. Que bom, amigo. Não sabia, mas que bom, então. A provocação aí, né? Como sendo um dos exemplos para trabalhar esse conceito da autonomia do processo previdenciário, né? Ele deu esse exemplo dizendo que a gente tem que insistir em algumas dessas orientações que se revelam favoráveis ao segurado ou aos dependentes, né? Porque daqui a pouco, realmente, muitos segurados acabam falecendo. Ou os herdeiros, né? Que às vezes o dependente também falece, né? Mas ficam os herdeiros aí com a possibilidade de cobrar igualmente, né? Ou Essa é a questão. Porque, enfim, Uhum. essa ação civil pública do IRSM, por exemplo, já não teria mais tempo como executar, né? Inclusive, só aproveitando brevemente, tem uma decisão do STJ que reformou a decisão, por sua vez, um acordo do TRF3, que diz que normas restritivas, né, para ação em decadência não podem ser utilizadas por analogia. E, nesse sentido, tinha um precedente, um caso lá interessante do TRF3, que a pessoa tinha morrido há 10 anos, o segurado, né? E o processo, enfim, tinha encerrado, estava suspenso, ninguém se habilitou. 10 anos depois aparece um parente da pessoa. 10 anos depois. Aí o TRF3 entendeu que não, o prazo era de 5 anos para se habilitar. Aí o advogado, mais uma vez, muito inteligente, onde é que está dito isso? Em lugar nenhum está dizendo que o prazo para habilitar os herdeiros ou a substituição processual, né, no caso, fosse 5 anos, não tem previsão legal. O STJ concordou. Não tem. Então, não tem prazo para habilitar os herdeiros. No caso, foram 10 anos depois. Então, olha só, né? Pode ser que alguém aí, você pede para desarquivar o processo e descobre um irmão, um primo, um parente, onde for, os herdeiros podem receber os valores que o segurado, infelizmente, ou o dependente até mesmo, não puderam receber, né? Então, é interessante também essa pegada, essa dica do professor Dr. Savares. É interessante. Muito bom, querido. Obrigado aí pela presença. Vamos liberar aí para retomar as atividades em Brasília. São 20 horas e 55 minutos. O professor Malco deu um show aí. O pessoal comentou bastante aí também no nosso YouTube, né, pela elegância aí, pelo conhecimento, claro, que o professor Malco aí mata a pau, a gente sabe. Nos vemos em breve, então, aí, professor Malco, lá em Campinas agora, né? Campinas, se Deus quiser, agora em outubro. Tamo junto, meu amigo, em breve. Vamos Mais lá. um. Valeu, meus amigos. Tá bom, um grande abraço. Igualmente, meu amigo. Obrigado. Valeu. Tchau, Jéssica. Próximo. Falou, Rubinho.